super máquinas e os super esportivos nós sempre mostramos para você aqui no programa. Mas você sabe o que é um hipercar? O Brasil tem campeões nas principais categorias do motorsports mundial, com títulos na Fórmula 1, na Indy e nas 500 milhas de Indianápolis. Mas os brasileiros nunca venceram as 24 horas de Le Mans. Por que será? O nosso principal representante no Mundial de Endurance, André Negrão, vai responder essas perguntas e também falar dos elétricos, orçamento e da sua carreira na Europa. Das pistas da Europa com o hipercar da Alpine, nós fomos para as ruas de São Paulo para testar o Jaguar F-Type na versão 2.0, 300 cavalos, que impressiona muito pelo design e pela gama de tecnologia, com entrega de muita segurança e entretenimento a bordo. E mais. Marcelo Matos avalia os impactos causados pela falta de peças para a produção de veículos no Brasil e Samidana, nosso campeão do mercado financeiro, estatísticas e economia, faz uma análise das opções que o mercado oferece para o consumidor na hora da escolha da compra do seu veículo zero. Henrique Pereira, nosso craque da engenharia mecânica, traz dicas bem importantes sobre cuidados com a transmissão do seu carro e Camilo Yunes faz um alerta muito importante sobre o possível aumento no custo dos combustíveis causado pela escassez de álcool anidro no mercado. Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos no Máquinas na Pan. Lembrando que você também pode acompanhar o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, nós convidamos o piloto André Negrão, nosso maior representante no Mundial de Endurance da FIA, para falar sobre as 24 horas de Le Mans, seus planos da temporada 2021 e para explicar o conceito de um hipercar. André, o que é um hipercar e por que ele está revolucionando tanto o Endurance mundial? Seja bem-vindo ao Máquinas na Pan. Olá, Alex e os amigos da Máquinas na Pan. O hipercar foi desenvolvido para fazer essa troca do LMP1 em 2020, foi criada essa nova regra. São praticamente carros de rua, né? Que algumas marcas já têm, como a Ferrari, que é a Ferrari, a McLaren, que é a P1, a Toyota desenvolveu agora o dela. Então, são carros, vamos dizer assim, parecidos com a P1, um pouco mais pesados, eles têm um sistema híbrido, eles têm também o 4x4, então ele foi desenvolvido para baixar o custo da categoria, que estava com um problema de custo muito alto, e crescer também essa nova categoria no Mundial. O seu Alpine é tradicional a combustão. Serão permitidos carros 100% elétricos também? Sim, o meu carro, ele é totalmente a combustão. Ele é um carro que não tem sistema híbrido, ou seja, não tem a bateria. Ele é um carro, ele é o antigo LMP1 da Rebellion, hoje chamado de Alpine. E esse é o nosso carro para 2021. Alguma desvantagem para competir com um carro totalmente a combustão, André? As desvantagens são que nós não temos o sistema híbrido e nós também não temos o 4x4. As vantagens que nós temos é ser leve, 150 kg mais leves aí que a Toyota. Uma coisa que é legal também que eles criaram agora, nós temos os mesmos cavalos, ou quase igual a Toyota. E no que o teto do orçamento da Fórmula 1 ajudou o crescimento da WEC? A Ferrari, por exemplo, acabou se beneficiando disso? Com a diminuição do teto orçamentário da Fórmula 1, eles tiveram que passar esse dinheiro para outras categorias. Com isso, também com a ajuda dos hipercars, Ferrari, Audi, Porsche tiveram uma excelente ideia de voltar para o WEC no hipercar. E isso também foi uma ajuda incrível para o campeonato, porque com essas grandes marcas voltando, o campeonato tende a crescer. E com volta dessas casas grandes, provavelmente vai ficar um campeonato mundial muito legal nos próximos anos. Com certeza isso vai ajudar toda a categoria, como pilotos, como carros que estão chegando aí.
André, por que o Brasil nunca ganhou as 24 horas de Le Mans na geral? Eu acho que o Brasil teve grandes oportunidades de ganhar, não tem uma explicação, foi um pouquinho de falta de sorte, tá no momento certo, na hora certa. O Lucas de Grassi foi uma das pessoas que chegou muito perto disso, porque ele estava num carro muito bom, ele é um piloto bom, mesmo, Raul Boésio, Paulo Gomes, que foram pessoas também que foram pilotos, que já fizeram Le Mans, tiveram aí, os seus ótimos resultados, mas acredito que isso um dia vai mudar. Tem esse ano aí que a gente tem a chance de colocar o Brasil no primeiro lugar no pódio, com certeza vai ser difícil, vai ser uma corrida complicada, mas assim, estamos lá e acredito que, se Deus quiser, a gente consegue trazer esse resultado ótimo pro Brasil. Quando você descobriu que o Endurance seria um bom caminho profissional para você e como que você decidiu tomar esse caminho? Quando a gente foi decidir o meu caminho, apareceu essa oportunidade de fazer um teste na Endurance e foi ali que eu me achei. Foi ali que eu vi que eu estava no momento certo da minha carreira, no momento de mudar, tentar uma coisa nova, sair um pouco do Fórmula. Então acabei me achando num campeonato que para minha carreira foi excelente, com resultados excelentes desde o começo, com pódios, vitórias, pole positions. O campeonato mundial veio em 2019 na LMP2 com 2 vitórias em Le Mans. Então foi uma coisa maravilhosa que eu escolhi fazer e hoje estou muito feliz. Na primeira etapa em Spa, que teve 6 horas de duração, a sua equipe tinha 3 pilotos se revezando no carro. Você pilotou praticamente sozinho metade da corrida e chegaram em segundo. Como foi esse desafio para você e quem tomou essa decisão, André? Foi uma decisão da equipe em Spa, me deixar largar, fazer os meus 2 stints. E na verdade quem ia terminar a corrida era o meu companheiro de equipe, o Lapierre. Mas ele teve uma super dor no pescoço durante os stints dele e ele me pediu se eu pudesse terminar. Obviamente eu tava no box, falei que sim, que pra mim seria uma honra poder terminar a primeira prova do LMP1 da nossa equipe já em Spa e terminando com pódio, e espero que a gente consiga extrair mais um pouquinho do carro agora pra Portimão daqui a um mês. Valeu, pessoal, obrigado. Depois de você acelerar forte com o André Negrão lá no Mundial de Endurance, você vai conhecer agora o Jaguar F-Type 2.0 300 cavalos. Vamos lá? Começando pela assinatura em LED na traseira e seguindo pelo design bem fluido das linhas aerodinâmicas da lateral, o carro entrega seu cartão de visita com um visual bem imponente, com uma nova grade central e mudanças bem sutis no logo. Com um olhar mais agressivo, os faróis estão mais afilados com assinatura em LED e seta dinâmica. Além da frente mais robusta, com mudanças nas entradas de ar, os extratores no capô apresentam um novo desenho e maior eficiência. Seguindo pela parte superior e passando pelo teto solar, o caráter coupé é evidenciado pela linha aerodinâmica descendente até chegar no logo da marca acima da asa traseira. O interior do F-Type tem tanta tecnologia e tanta instrumentação que parece até mesmo que você está dentro de um cockpit de um caça. Embora seja um cupê esportivo de 2 lugares, a área envidraçada é muito boa, com um teto solar escurecido que praticamente se une a um amplo vidro traseiro. Os bancos têm revestimento em couro, assim como volante, console, todo o painel e portas. A central de multimídia com tela de 12,3 polegadas proporciona espelhamento para celular, tanto Apple CarPlay como Android Auto. Assim que o ar-condicionado é ativado, uma saída de ar se abre automaticamente acima do console central. Bom, agora chega de tanta teoria e vamos então para a estrada fazer o teste dinâmico do novo Jaguar F-Type 2.0. E agora no teste dinâmico que a gente percebe
o equilíbrio que tem o carro, o controle de tração, de estabilidade, o carro é bem no chão, o centro de gravidade é bem baixo, ele já é um pouquinho mais largo, que naturalmente já dá mais estabilidade. O escapamento é central, traz uma esportividade a mais para esse carro aqui. Isso é uma característica do motor 2.0, 300 cavalos. Ele tem uma retomada, vamos retomar um pouquinho. Tem uma retomada muito boa, a aceleração é bem legal. Ele vai de 0 a 100 em 5.7 segundos, com controle de tração, com controle de estabilidade e também um gerenciamento eletrônico, tudo a partir do volante. Então a maior parte dos controles você tem bem à mão, não só da parte de entretenimento, mas também do gerenciamento de dispositivos de segurança. O motor de 300 cavalos e 4 cilindros entrega um torque de 40,8 kgf. A transmissão é automática de 8 velocidades, com a possibilidade da troca de marchas através do pedal shift, localizado bem atrás do volante. Os bancos são extremamente ergométricos, você praticamente veste o carro. O F-Type conta também com ajustes eletrônicos para uma tocada mais esportiva ou dinâmica. Bom, nosso test drive fica por aqui e você percebeu junto comigo a excelente retomada do F-Type 2.0. Mas será que o mercado, a indústria automotiva também está retomando com a mesma força que o Jaguar? Para passar essas informações para a gente, eu chamo agora Marcelo Matos, que mensalmente cobre os balanços da Anfávia e traz todas as informações agora aqui para o Máquinas na Pan. A falta de peças pode paralisar a produção de veículos. A pandemia mexeu fortemente com a cadeia de fornecedores das montadoras. O cenário é mundial, numa indústria cada vez mais tecnológica, explica o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes. Tem uma ou outra fábrica parada, sim. Pode acontecer durante maio, junho, próximos meses, outras paradas, né? Isso pode acontecer. A principal razão é o semicondutor, né? É muito difícil planejar isso. As empresas estão trabalhando com as suas matrizes, com seus fornecedores, etc. Mas existe sim o risco de outras paradas acontecerem, mas não de forma generalizada, dependendo de cada empresa, de cada fornecedor. Hoje a falta de modelos nas concessionárias. Em abril, a produção cresceu mais de 10.000% sobre abril de 2020. Mas calma, o salto se deve ao período de fábricas fechadas após a primeira onda da pandemia. A comparação engloba 1.800 veículos montados contra 191 mil no mês passado. Mas na análise contra março, houve queda de 4,7%. Luiz Carlos Moraes avalia a recuperação econômica em mais um ano de pandemia. Se a gente fizer a imunização da população e fizer também a nossa lição de casa nas reformas, que continuam sendo importantíssimas, diminuir o Estado, reforma administrativa, fazer a reforma tributária, que é fundamental para poder alavancar, inclusive exportação, que eu falo, se a gente tivesse mais exportação, com certeza teríamos mais emprego, então uma capacidade disponível, fábrica disponível, máquina disponível, a gente poderia exportar e, consequentemente, gerar mais emprego. No acumulado do ano, um dado extremamente positivo. O setor registra um crescimento de 34%, 788 mil veículos produzidos no primeiro quadrimestre, sobre o mesmo período de 2020. Em abril, foram vendidos 175 mil veículos, uma queda de 7,5% sobre março. Agora que você já acompanhou a análise de mercado de Marcelo Matos e também da indústria automotiva, nós vamos te ajudar também a tomar a melhor decisão na hora de optar pela forma de pagamento do veículo que você escolheu para colocar na garagem da sua casa. Para isso, eu tenho a honra de receber aqui no Máquinas na Pan um prata da casa que vale ouro. Samidana, que todos os dias passa importantes dicas sobre investimentos aqui na Jovem Pan e agora vai te ajudar melhor a decidir se a opção de compra é melhor à vista, parcelada para o próximo veículo ou até mesmo se você deve partir para o aluguel do carro. Salve, Samidana!
Salve, Alex Rufo! É um prazer participar do Máquinas da Pan, para um assunto que eu gosto muito, carros e dinheiro, economia, investimentos. Pergunta que irei responder hoje é: como analisar se vale a pena comprar um carro zero à vista, parcelado, ou alugar um carro zero? Eis a questão. Falando com você antes da gravação, você falou: olha, vamos pegar um carro aí bastante vendido. A gente chegou a falar do Renegade Longitude Flex 4.2 automático 1.8, 4x2, né? 4.2, 4x2. A gente vai pegar um prazo de 2 anos de análise e pegar a média de 1.000 quilômetros rodados por mês. O que eu vou fazer? Esse carro, pela tabela FIP, vale R$ 105.875. Quem compra à vista vai comprar ele, pagar R$ 105.875 e depois de 2 anos vai vender aí por R$ 76.101, dados extraídos da tabela FIP. Claro que você pode também simular com outros dados. Aí vai o quê? A pessoa vai pagar R$ 5.293 basicamente de seguro, que é 5% do preço do carro. No primeiro ano, no segundo ano vai dar uma desvalorização, ela deve pagar R$ 4.452. Então paga seguro uma vez agora, 4% do carro. Se for usar o padrão aqui de São Paulo, dá 4.235 agora, daqui a 12 meses, 3.561. Manutenção, eu coloquei R$ 88 por mês, mais ou menos. Você pode ter uma coisa ou outra, por aí vai. Seguro obrigatório é R$ 150, pago uma vez por ano, então R$ 150 agora, daqui 2 meses 150, e emplacamento R$ 450. E eu falei, olha, o cara que comprou esse dinheiro hoje poderia estar rendendo no banco, eu pus tudo rendendo lá, bonitinho. E aí o que chegamos? Chegamos que a pessoa que não comprou o carro à vista economizou o total de, vamos ver aqui na minha planilha, R$ 60.049. Então, você gasta nesse período R$ 60.049. Estou falando do período de 2 anos, já considerando o valor que você pagou, a depreciação do carro e tudo mais. Para quem compra a prazo, a conta é muito, mas muito parecida. O que muda? O que muda é que a pessoa não vai pagar no ato 105 mil, vai dar uma entrada de 30%. Então, ao invés de 105 mil no ato, ela vai pagar 31 mil. Pois aí, 31.762, que é o valor de 30%. E o resto ela vai financiar. Peguei uma taxa média aí de 1,3%, taxa de mercado, o que vai resultar em 24 parcelas de 3.614. Então, ela vai pagar 31 mil, depois 3.600, 3.600. Aí, daqui a 2 anos, ela vai vender o carro por aqueles 76.101. O resto é tudo igual quem compra à vista. Vai pagar seguro, vai pagar IPVA, manutenção, licenciamento e seguro obrigatório, emplacamento. Moral da história, quem compra a prazo gasta 69.059. Ou seja, R$ 69 mil arredondando. Agora, o que me chamou a atenção foi o aluguel. Eu entrei em várias locadoras, eu uso normalmente uma aí. O que acontece? Esse carro, estou falando desse carro, 1.000 quilômetros por mês, né? Que é a pessoa que não é a pessoa que é viajante, aí tem que refazer a conta, mas você pode fazer aí depois com isso. Você vai ter 3 parcelas, né? 3 parcelas de R$ 1.553,30, uma por mês, depois 21 parcelas, também uma por mês, de R$ 2.219. Moral da história, o aluguel sai R$ 52.829. Sai mais barato alugar, depois comprar à vista e por fim comprar a prazo. Por que eu acho que está acontecendo isso? O dólar deu uma porrada, foi pra casa do chapéu e aí tá caro pra vender carro. E eles têm carros em estoque, aquelas negociações que locadoras fazem são muito vantajosas, então acho que pra eles conseguem esse preço, porque tá muito diferente. Normalmente o aluguel e a compra à vista é muito próximo, nesse caso não. O aluguel está ganhando muito, 52 mil saiu o aluguel, 60 mil a compra à vista e a conta a prazo 69.059. Eu não considerei gasolina, porque gasolina você gasta nos 3 casos. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me seguir, Samidana Oficial, tá lá no Instagram, Samidana no Twitter, no LinkedIn, onde for. E eu tô para mandar para as pessoas, tô fazendo uma planilha bacana para quem quiser mandar isso. Entra lá, tem o meu site, eu tô vendo se eu mando para as pessoas. Alex, abração, parabéns pelo programa, foi um prazer. Tchau, tchau. O cara é fera mesmo, passou dicas muito úteis e bem factuais, principalmente nesse momento que todos estamos vivendo, não é mesmo?
Vamos agora então para aquele Tira Dúvidas com o engenheiro e consultor da indústria automotiva Henrique Pereira, que hoje vai dar dicas bem legais sobre todo o sistema de transmissão do carro. É isso mesmo, né, Henrique? É isso aí, Alex. Vamos tentar hoje esclarecer as dúvidas sobre transmissões. Pedal de embreagem, alavanca, transmissão mecânica automática, que são dúvidas recorrentes no nosso programa. Muitas vezes, até por distração, a gente acaba colocando involuntariamente o pé na embreagem e apoiando ali até na hora de parar no farol. Mas isso não é nada bom. É verdade. O pé na embreagem, ele prejudica o carro. Na troca de marcha, a pessoa costuma fazer a troca e assim que acaba, ela mantém eventualmente o pé na embreagem por algum momento. Então é interessante tirar totalmente o pé para não gerar esforço em cima de todos os mecanismos que estão atrás dela. Cabo, platô, disco, rolamento. Então, quanto menos você deixar o pé na embreagem, que deve ser usada só para a troca da marcha, você prejudica menos o sistema e dando mais vida a todos os componentes que estão atrás do sistema. Henrique, além de muita gente descansar o pé na embreagem, ainda tem aqueles que apoiam a mão no câmbio. Muitas pessoas têm o hábito de manter a mão sobre a alavanca de câmbio. Ela passa de uma marcha para outra e mantém como por descanso a mão em cima da alavanca. Isso não é recomendado. Ela deve passar a marcha e retirar a mão voltando ela ao volante. Primeiro, porque você causa um esforço excessivo, desnecessário na alavanca. A parte de baixo ela é composta por buchas, peças plásticas, o cabo, e com a vibração que vem do motor para a alavanca e com o esforço, ela acaba tendo um desgaste mais rápido. Não é recomendado. Também lembrando que o Código Nacional de Trânsito te obriga a utilizar as duas mãos no volante o tempo todo. Te permite a troca da marcha, mas a mão deve retornar ao volante por uma questão de segurança. Quais as vantagens em pisar na embreagem na hora de dar a partida no carro, Henrique? Isso primeiro, evita que a marcha possa estar engatada e você dá aquele tranco de saída, arriscando uma pessoa que está passando na frente ou até na traseira se estiver engatada a ré. E também alivia toda a pressão que você tem entre o motor e a transmissão. A embreagem desacopla esse sistema, fazendo com que o motor gire mais leve e mais fácil. Por motivos de segurança, alguns veículos contam com um sistema que não te permite partir o carro se você não estiver pisando na embreagem. Ele pede que essa situação seja feita, você vai pisar na embreagem e o carro vai partir. Carro parado na subida e freio de mão puxado. Nada de ficar segurando na embreagem, não é mesmo? Essa é a forma correta de se parar o carro numa subida. Ficar segurando o carro na embreagem pode danificar o sistema, trazer desgastes. Então, numa subida, você deve parar o carro no freio de mão, sair normalmente soltando o freio de mão. Aliás, é assim que a gente aprende na autoescola. Vamos seguir o que nós aprendemos. E nos carros com câmbio automático? Nos carros com câmbio automático, não há problema algum de se segurar o carro na ladeira no acelerador, porque todo o sistema ele é com óleo. Então não existe um contato de peças mecânicas, é óleo com óleo. Então isso não vai causar qualquer dano. Você pode sim segurar o carro no acelerador. É mais seguro utilizando-se o freio de pé, mas não há problema algum. Para finalizar, Henrique, os carros com câmbio automático consomem mais combustível do que aqueles equipados com câmbio manual? Isso é um mito, mas que vem do passado. Carros automáticos antigos precisavam de muita aceleração para efetivar a troca da marcha. Hoje em dia, com os controles eletrônicos, o carro faz a troca automática no tempo certo e muito melhor. Ou seja, ele inclusive procura a eficiência na troca da marcha. Hoje, alguns carros automáticos são bem mais econômicos que um carro manual, onde a troca depende do motorista. Nós já trouxemos para você aqui no Máquinas na Pan matéria sobre aumentos abusivos nos custos de combustíveis, fraudes nos postos de gasolina e hoje mais uma que pode trazer impactos para o seu bolso com a escassez de álcool anidro no mercado. Acompanhe agora então a matéria da Camille Yunis, que foi ao ar nessa semana no Jornal da Manhã. O setor de combustíveis tem enfrentado dificuldades diante da crise causada pela pandemia. Donos de postos de gasolina e consumidores têm sentido os impactos
no bolso. Na semana passada, após 2 meses sem cobrar o pagamento do PIS/COFINS, o governo anunciou o fim da isenção do tributo, o que gerou revolta entre os empresários do ramo. Agora, os donos de postos se preocupam com a escassez do álcool anidro, composto misturado à gasolina. Com a falta do insumo, o preço dos combustíveis pode aumentar. André Marra é proprietário de postos de gasolina na capital paulista e diz que o aumento nos compostos, de forma geral, não impactam só os empresários, mas também o consumidor. Ele explica que os postos não conseguem absorver os aumentos sozinhos e, por isso, precisam repassar o preço. André Marra diz que falta transparência no setor. Os importadores e os produtores de combustíveis são obrigados a informar à própria ANP o preço deles de aquisição e de venda. Aí no meio do caminho nós temos as distribuidoras que por algum motivo não são obrigadas a informar nem a aquisição e nem o preço de venda. E nós, postos, nós somos obrigados a todo dia estampar o preço de venda para os consumidores. Eu, como dono de posto, gostaria de ter oportunidade de também informar, não só para os consumidores, mas para a imprensa, como para todo mundo, o preço que eu compro os combustíveis. O diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Rodrigo Zingales, afirma que a escassez do anidro pode ser um reflexo da atuação do mercado, baseado nos interesses das usinas. Uma usina de açúcar e álcool, ela está capacitada para produzir açúcar, etanol hidratado e, eventualmente, o etanol anidro. Então, o que acontece se o preço do açúcar internacional está alto, a usina vai preferir produzir açúcar ao invés de etanol. Baseado nos levantamentos da Esalq, Rodrigo explica que o aumento do açúcar esta semana foi pequeno, enquanto o do etanol teve uma elevação mais significativa. O que a gente pode subentender desse aumento é que, eventualmente, algum grande grupo econômico teve algum problema na produção, então ofertou menos etanol no mercado, ou então tomou uma decisão de aumentar os preços. E ao aumentar os seus preços, os demais agentes desse mercado acabaram seguindo o líder desse mercado, a usina líder, o grupo econômico de usineiros líder. E aí gerou um aumento generalizado do produto no mercado nacional. Rodrigo Zingales considera importante que o governo adote medidas de incentivos para que as próprias usinas considerem mais vantajosa a produção de etanol do que a de açúcar. É isso aí. Espero que você tenha curtido Máquinas na Pan dessa semana, que fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan.